Vamos buscar ao Senhor em oração mais uma vez? Deus eterno, trino, Pai, Filho, reunimos essa noite para adorar, bendizer. Nós já temos conquistado isso nas nossas canções, nas canções. Que alegria é fazer parte do povo de Deus, Jesus, sendo nosso redentor. Nós nos alegramos em nada mais a não ser. Senhor, e nós estamos cheios em nosso coração, cheios de alegria. Nós temos a obra do Senhor, a misericórdia e a graça do Senhor. Nos alegramos. E, novamente, bem, o Marcos, que alegria. Obrigado, bem. Obrigado. Saúde. Louvamos. Obrigado. Obrigado, graça. Dar dele, da saúde, que a saúde dele é dado, mas graça e bendizemos. Obrigado, Senhor. Nós bendizemos ao Senhor pela celebração da união dos nossos irmãos. Que alegria, Pai, ver esses irmãos assumindo publicamente, serão um do outro e somente um do outro, até que a morte os separe. Que bênção é o casamento. Satanás tenta denegrir, tenta derrubar, tenta enfeiar. E o nosso pecado também faz isso. Nós mesmos, como pecadores, nós denegrimos, fazemos mal à bênção que é o casamento, a alegria que é o casamento. Nós celebramos então quando vemos jovens decididos a se unir debaixo da bênção dada do Senhor. Nossa súplica, nos abençoe, preserve-os, guarde, dê a eles a vivência, a alegria de experimentar a plenitude humana na bênção da união matrimonial. Possam viver essa alegria debaixo da bênção do Senhor, sem a culpa, sem o desespero. O pecado traz união moral, mas dentro da bênção de se alegrar e viver plenamente aquilo que pensou esse casal. Então, realmente, aquela ilustração viva da união entre a sua igreja. Nós estamos contentes porque o Senhor tem dado o privilégio de servir aqui, em Jacareí, bairro Vila Branca, mas o Senhor tem dado a irmãos dessa congregação, dessa cidade, o privilégio de servir muito além daqui. Louvamos o privilégio do irmão Marci, servindo lá na Polônia. Sério fiel. Obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor deu a ele. Vamos com dons, capacidade, está lá agora. De volta. Pôde servir lá durante a de volta. Bendizemos e agradecemos pelo privilégio que o Senhor deu. Obrigado que o Senhor guardou sua família. Obrigado pelo tempo que ele pôde ter paz. Guardou ela. E eles... Louvamos pela vida do Mauri, da Liana, que estão em viagem missionária. Obrigado, Pai, pela despertar que o Senhor desejo que o Senhor pôs no coração dele de alcançar pessoas necessitadas. O Senhor os abençoe. Essa viagem seja gostosa, se agrade em usar o trabalho dele. Pode, Pai. Então, o evangelho, a mensagem, que elas possam. Mauri, nós. Márcia, dado com essa falha no coração. Nós pedimos a ordem do Senhor dela, que ela possa ser alvo da bondade do Senhor, para a sua saúde. Acima de tudo, ela possa confessar isso que em
somos gratos por o Senhor tem feito no meio, temos te louvar. E agora nós vamos nos voltar para a tua palavra e pedir mais uma vez, antes, que o Senhor fale conosco. Estamos debaixo da autoridade do Senhor, da autoridade do teu Espírito, para ouvirmos a tua palavra. Nós pedimos nessa noite, então, poderosamente, que há em ti manifestação da revelação do Senhor. Traga encorajamento para vivermos juntos. O Senhor traga também ação para aqueles que entendem essa realidade. Possam nessa noite, a pregação, a posição da verdade da Escritura, chegar em Cristo como Ele é. Rei dos Reis, Deus encarnado, único, pode abençoa, Pai, essa mensagem. Se você tem uma Bíblia, peço que você abra ela no Marcos, Evangelho, Marcos, capítulo 3. A física está no celular aí, pode fazer isso também no aplicativo. Quero encorajar você a ter uma Bíblia de papel, porque é mais fácil para a gente acompanhar aqui. Faz a exposição do texto. O papel é mais fácil. Mas não tem nem para ler a escritura. Marcos capítulo 3. Essa noite nós vamos a partir do verso 20. Marcos capítulo 3. O texto bíblico diz assim: Então Jesus foi para casa. E outra vez se ajuntou a multidão de tal modo que nem podiam comer. Quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para prender lá fora de si. Escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: Ele está possuído de Beelzebul. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando Jesus no meio de parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir. É o seu fim. Quem pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele? Em verdade, lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfema contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Os discípulos que diziam: está possuído. Nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus, e alguns lhes disseram: olha, a sua mãe e os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora, procurando o Senhor. Então Jesus perguntou: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã. Nós temos nesse trecho alerta vermelho. Você está acostumado a ver o Senhor Jesus como sempre bonzinho, misericordioso, né? Aquele homem sempre baixa a bola, sempre diz palavras favoráveis. Esse é um daqueles textos onde Jesus põe a sua autoridade para mostrar que também há perigo na vida. Que também há necessidade de estarmos alertas para coisas severas. Julgamentos severos eternos. Jesus vai falar uma palavra muito pesada. Muito pesada. Por que é que Jesus diz a palavra pesada? Por que é que Jesus diz?
Bom, o texto vai dizer que Jesus mais uma vez está reunido na casa. Chegam ali os escribas. Mais uma vez, aqueles homens que estão, como Marcos já relatou para nós, se colocando contra o ministério de Jesus, se posicionando para investigar Jesus. Agora eles estão ali e fazem uma afirmação fortíssima a respeito do ministério de Jesus. Esses escribas que estão aqui dessa vez, nessa história, são homens que vieram lá de Jerusalém. Provavelmente eles já haviam ouvido falar a respeito daquilo que Jesus estava realizando, das obras que Jesus estava realizando, e provavelmente vieram com o mesmo espírito de que os fariseus locais estavam. Que era qual? De pegar Jesus. Nós vimos anteriormente como os fariseus passavam a questionar Jesus, passaram a ficar observando para que pudessem pegar Jesus em alguma falta. E agora esses escribas que vêm de Jerusalém estão movidos por esse mesmo espírito. Vamos ficar observando esse homem para pegar ele em algum problema. Vamos ver qual é a falha dele. Mas o problema é que eles não conseguem encontrar falhas. O que eles conseguem encontrar é a realidade de um homem que exerce um ministério poderoso. Um homem que realmente está fazendo uma obra sobrenatural. E o ponto aqui é que eles não conseguem negar, por exemplo, que Jesus está expulsando demônios. Não conseguem negar essa realidade. Eles chegam, eles veem o que Jesus faz, e eles falam, uau, ele está fazendo um trabalho aqui. Mas eles não podem simplesmente considerar que Jesus está fazendo isso, ele é um homem de Deus. Não, porque o que eles querem é derrubar Jesus. Eles querem denegrir Jesus. Então eles chegam a uma conclusão. Ora, esse homem, que tem dito que ele é o próprio Deus, não pode ser o próprio Deus. Mas ele tem feito um trabalho aqui que é real, não é falso. Não é uma falsificação. Ele realmente está expulsando demônios de pessoas. Então só tem uma explicação para isso. E a conclusão que eles chegam é que Jesus está expulsando demônios pelo poder do maioral dos demônios. Porque eles não conseguem negar a realidade do ministério de Jesus. Eles afirmam então que o ministério de Jesus é baseado na força dos demônios. Então eles dizem, você expulsa mesmo demônios, mas você faz isso pelo poder de Beuzebu. Ele está possuído, Beuzebu, é a afirmação que eles vão fazer. E expulsa então os demônios pelo maioral deles. Essa é a afirmação que os homens vão fazer. Está possuído demônios pelo poder deles mesmos, ou do chefe deles, qual o possui. Jesus, ouvindo aquilo, chama esses para instruí-los. Marcos vai dizer que Jesus então passa a instruir esses homens, fazendo perguntas a eles, para que eles possam refletir um pouco na idiotice que eles estão falando. Tamanha falta de noção dessa lógica que os... Diante dessa falta de clareza, o Senhor Jesus chama esses homens e vai dizer, olha, como pode eu expulsar Satanás pelo poder dele mesmo? Que loucura! Se um reino está dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Essa é a primeira avaliação que Jesus chama esses homens a fazerem. Nada que não está unido tem capacidade de permanecer adiante. Nada que não está unido tem capacidade de permanecer adiante. Se Satanás mesmo não está unido a ele mesmo, ele vai para frente. Traz essa verdade para esses homens. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se pai e mãe não estão alinhados em pensamento, aquela casa não vai permanecer.
Se irmãos não estão alinhados no pensamento, aquela casa não vai permanecer. Mas se eles procuram destruir um ao outro, expulsar um ao outro, é isso que vai acontecer. Eles vão se dividir, eles vão se quebrar. Isso é uma verdade muito básica. O próprio Senhor Jesus vai deixar claro. E que os homens daqueles tempos já conheciam. Por si mesmo e até mesmo pelas histórias ao redor. Você quer destruir uma coisa, é só você se infiltrar dentro dela e causar divisão. Você quer destruir um reino, você invade esse reino e dentro dele você o divide. A essa altura, provavelmente, né, pela influência greco-romana do primeiro século, os homens conheciam, por exemplo, a história, né, que Homero escreveu do mito grego, da Ilíada, da Odisseia, do cavalo de Troia. E como os espartanos, os gregos, querendo dominar Troia, porque a sua rainha estava presa lá dentro, e querendo libertar a sua rainha, ficaram 9 anos cercando a cidade e não puderam invadi-la. Porque estava fechadinho lá dentro, a unidade estava tranquila, fechada. Tiveram uma ideia, bom, e se a gente der um presente, traz escondido o cavalo, e lá de dentro a gente destrói, certo? Os homens se esconderam, cavalo de madeira, ficaram como um presente na cidade, e o cavalo entrou dentro da cidade. No meio da madrugada, então, aqueles soldados que estão ali, abrem os portões. A cidade está tomada. Porque é um trabalho interno. Um trabalho de dentro. Dentro vai. E eles também conheciam a história dos imperadores romanos que tinham sido traídos já. Por causa de poder e luta até mesmo interna, familiar. Sabem que um governo, uma casa, poder que não está unido não pode permanecer. E Jesus traz justamente essa clareza para eles. Vocês são malucos? É possível que um império, poder, um domínio que esteja dividido permaneça. Dá para Satanás expulsar Satanás. Então vocês reconhecem que Satanás está sendo expulso. Mas essa lógica de vocês está errada. Não é Satanás. Jesus faz primeiro essa avaliação, mas Jesus depois indica, também ensinando por parábolas, aquilo que ele está fazendo. Ele não é alguém que está dentro do império de Satanás, obrando e trabalhando para Satanás. Mas ele é alguém que está invadindo e destruindo o império de Satanás. Olha o que Jesus vai dizer. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo. E só então saqueará a casa dele. Jesus passa a ensinar esses homens o que ele está fazendo. Gente, quando alguém quer roubar a casa de um homem muito valente, um homem corajoso, só tem um jeito dele fazer isso. Ele precisa, de alguma maneira, imobilizar o dono da casa. Depois de imobilizado o dono da casa, ou abatido o dono da casa, ou de alguma maneira o dono da casa é tirado do meio do caminho, é aí que ele vai tomar conta da casa, vai tomar conta dos bens. Feito. Eu estou invadindo o império de Satanás. Eu estou tomando conta. Eu estou expulsando Satanás porque ele é valente, ele é poderoso, mas eu sou mais poderoso que ele. Então eu estou destruindo o império dele. E para isso eu expulso demônios. Para provar a minha superioridade sobre ele. Para provar a minha ação de invadir essa casa e tomar de lá aqueles que são meus. É isso que eu estou fazendo. Não estou expulsando Satanás pelo poder de Satanás, não. Eu estou aniquilando o poder dele e tomando dele aqueles que são meus. Trazendo eles para mim. Está fazendo. E é isso que Jesus ensina. Ele acaba então com a lógica. Depois de acabar com a lógica dos escribas, o Senhor Jesus então vai
fazer aquele alerta perigosíssimo. Note só o que Jesus diz. Verdade lhes digo, verso 20. Tudo será perdoado aos filhos dos pecados e as blasfêmias. Mas aquele que blasfemar contra nunca terá perdão, visto que é réu, pecado eterno. Aquele que blasfemar, tanto nunca terá perdão. Que palavra pesada. Que alerta perigoso. Se tem um alerta vermelho, é esse. O Senhor Jesus, o homem mais amoroso que a terra já viu, o homem mais gentil, mais cuidadoso, mais compassivo, mais misericordioso, mais gracioso, traz aqui palavra pesada. Não terá perdão. Não terá perdão a blasfêmia contra o Espírito. Obviamente, o Senhor Jesus Cristo deixa muito claro que outros pecados, outras blasfêmias, outras mentiras são direcionadas à divindade, e esse é o significado do termo blasfêmia. Você dirige palavras ofensivas ou mentirosas ou denigrem a divindade, podem receber perdão. A blasfêmia contra o Santo. E é interessante você ver isso na própria vida do Senhor Jesus. Quando ele mesmo é blasfemado, por exemplo, na cruz. E ali ele vai dizer, Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Há blasfêmias que são cometidas que podem receber perdão. Há pecados que recebem perdão. Tá. Agora, o que é isso, então? Esse é o desespero daqueles que conseguem entender o peso e a seriedade dessa palavra de Jesus. E isso é verdade. Isso que Jesus Cristo está falando para essas pessoas, para esses homens, nesse momento é a realidade, você precisa saber o que é isso. Esse é o grande desafio. O que significa isso? Qual que é essa blasfêmia, então, que não recebe perdão, que não tem perdão de jeito nenhum? Nós podemos entender pela explicação do próprio Marcos, mas também pela explicação do apóstolo João, quando escreve o seu evangelho. Bom, o próprio Marcos vai dizer que Jesus diz isso porque aqueles homens estavam dizendo que ele estava possuído de um espírito imundo. Dizendo então que a obra de Jesus é maligna e não digna de ser seguida, não digna de ser aceita, não digna de ser acreditada. Se Jesus é um filho de Beelzebu, ou possuído de Beelzebu, e ele é o próprio Satanás, como que você vai seguir Satanás? De jeito nenhum você deve seguir Satanás. Os escribas tinham essa noção, pelo menos. Você não é para seguir o mal. Deve seguir Jeová. Então, aqui Marcos diz que esses homens atribuindo a Jesus seu poder e a sua autoridade a Satanás, levanta justamente esse alerta de Cristo. Mas como isso pode ficar mais claro ainda? Fica muito claro quando nós nos lembramos da palavra que o apóstolo escreve, naquele relato que ele faz da última noite de Jesus, da promessa que Jesus faz para os seus discípulos naquela noite. A partir do capítulo 13 de João até o capítulo 17, nós temos Jesus na noite em que ele foi traído e João relatando aquela realidade. Muitos momentos ali então, daquela noite, histórias que João está relatando do que aconteceu nas últimas horas de Jesus. E dentre as muitas coisas que Jesus fala para os seus discípulos naquela noite, quando chega no capítulo 16, Jesus vai falar especificamente da obra do Espírito. Jesus vai falar, eu vou mandar para vocês o Espírito Santo.
E quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo de 3 coisas. Quem se lembra quais são elas? O pecado, a justiça, o juízo. O pecado, a justiça e o juízo. E Jesus vai dizer, o Espírito vai convencer-eles do pecado. O que significa convencê-los do pecado? Eles não creem. Vai convencê-los da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. E vai convencê-los do juízo, porque Satanás já está condenado. Então, quando a gente para pensar nessa promessa que Jesus faz para os e da obra do Espírito Santo, o que é que o Espírito Santo faz, a gente pode ter um pouco mais de clareza para entender o que seria então essa blasfêmia. Mas vamos entender então qual é a obra do Espírito. É nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Convencer do pecado significa convencer de que nós não temos condição de entrar diante de Deus e nós precisamos então crer em Jesus. Para ser convencido do pecado, você precisa crer em Jesus. É isso. Você precisa ser convencido que você não tem condição nenhuma de entrar na presença do Deus Altíssimo, Santo, 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 a não ser pela mediação do seu Filho único. Santo, Santo, Santo Deus encarnado, derramou o seu sangue e ressuscitou dentre os mortos para pagar o preço dos nossos pecados e nos dar a sua obediência. É isso que Jesus, o Espírito Santo faz. Convence pecado, ele nos convence também da justiça. E o fato que Jesus, então, ressurreto dentre os mortos e agora assunto ao céu, recebido por Deus, estando à direita do Pai, a obra dele foi aceita. O sacrifício de Jesus foi legitimado pelo Pai e aceito pelo Pai. Então agora é possível ter justiça. O Espírito Santo, então, nos convence de que Jesus, ressurreto, não mais aqui diante dos nossos olhos, mas assentado à direita do Pai, nos dá da sua justiça. E o Espírito Santo também convence de que aqueles que não creem em Jesus, não recebem a justiça de Cristo, estarão então condenados com Satanás. E ele nos convence que há então essa separação entre o universo daqueles que estão em Cristo e o universo daqueles que estão em Satanás. E Satanás já perdeu. Satanás já foi julgado. Já foi condenado. E essa é a obra do Espírito. A obra do Espírito é justamente mostrar essa realidade e essa diferença. Cristo é Deus, Satanás é mau, maligno e já está condenado. Cristo não tem nada a ver com Satanás. Jesus de Nazaré, filho de Maria, não tem nada a ver com Maria. Ele é Deus. A obra do Espírito é que nós creamos nele, confiemos na justiça e confiemos de que ele vai condenar Satanás eternamente. Aliás, já condenou eternamente. E aqui ele está mostrando justamente isso, Jesus, quando ele diz, eu estou destruindo Satanás. Eu já o condenei, eu estou só mostrando aqui a evidência para vocês da minha superioridade sobre ele, de como eu vou destruir o império dele. Por isso a blasfêmia contra o Espírito Santo, por mais difícil que seja para nós, podemos ter a facilidade, compreendendo a obra e o trabalho do Espírito Santo. É imperdoável não receber Jesus. É imperdoável não crer em Jesus. Se você não crê em Jesus, isso não tem perdão. Se você não recebe a justiça de Cristo, você não está perdoado. Se você não entende que Jesus é aquele que já condenou Satanás, e Satanás será condenado eternamente por causa da sua rebeldia e malignidade, você também não tem perdão. Não há perdão para a rejeição dessas realidades. O Espírito traz, vence. Agora, se você é convencido, você precisa crer em Jesus. Você está convencido que em Jesus Cristo
por causa da sua obra perfeita e aceita pelo Pai, você pode ter justiça. Somente em Cristo você pode ter justiça. E de que em Jesus você não estará no grupo dos condenados eternamente, você tem perdão. Você tem perdão. E você pode chegar a Cristo. E você pode se alegrar na palavra do apóstolo João. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas enquanto você continuar rejeitando isso, o alerta continua. Não tem perdão aquele que blasfema. Meus irmãos, muitos vão tentar ter muitas realidades a respeito. Primeira coisa que muitos vão dizer é que, né, que a gente não pode se... Né, e se a gente faz qualquer menção de que alguma obra não seja de Cristo, mas seja Satanás, então a gente não tem perdão nenhum. É isso que muitos falsos profetas vão tentar fazer você acreditar. O fato de que você destacar que ele é falso profeta, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Se você se levantar contra uma igreja falsa que ensina o evangelho falso, uma mensagem falsa a respeito de Jesus, você vai dizer, não faça isso porque você está cantando contra o Senhor, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Mas o fato, meus irmãos, é que essas falsas afirmações, elas são falsas. E se elas estão evidentemente falsas, nós precisamos dizer que elas são falsas. Os escribas que viam o ministério de Jesus não podiam negar a legitimidade, a realidade do ministério de Jesus. O problema é que eles não se submeteram e atribuíram a Jesus trabalhar em Satanás. Falsos profetas, eles não são legítimos, eles não fazem coisas reais, eles não expulsam Satanás realmente. Muito é falsificação. É falsificação. Se nós vemos falsificação do evangelho, a gente pode ter a clareza de posicionar, e não só a clareza, mas também devemos ter a coragem de nos posicionar contra a falsificação do evangelho, a falsificação da mensagem de Cristo. Agora, isso também nos deve trazer uma cautela, porque eu não posso simplesmente ficar acusando todo mundo de falso, sem avaliar aquilo, sem realmente entender o poder daquilo. E de crescer numa família de pessoas, grande proximidade com os avós, eram crentes, pais eram, e especialmente meu avô e minha avó maternos, eles eram homens, era um homem e uma mulher de muita oração. Eles constantemente trabalharam exorcismo, usando demônios, né? Para muitas pessoas isso não existe mais. Isso não existe mais. Negócio de demônio aí, questões psicológicas, é falsificação. Né? Mas o demônio é real, gente. Ele tem atribulado, possuído e feito mal para as muitas. Então não seja leviano dizer que qualquer manifestação que aparece aí é falsa. Porque é muito possível que você, na sua leviandade, esteja então cometendo o mesmo problema dos escritos. Não avalia se aquilo é real. Isso aí não é verdade, isso aí é mentira. É o próprio Satanás destruindo Satanás. Mas isso é loucura, meus irmãos. Cuidado. Se você tem legitimidade para atacar aquilo que é falso, você deve ter cuidado para não condenar aquilo que é verdadeiro. Muito cuidado para não condenar aquilo que é verdadeiro. A obra do Senhor é poder. E a obra do Senhor é uma obra espiritual. Nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra potestades e principados. Essa é a obra que o Senhor está fazendo. Deus está adentrando o império das trevas para destruí-lo completamente.
construindo a sua igreja a partir de derrubando as portas do inferno. Cuidado, não seja. Mas tenha coragem para dizer que é falso, é falsa. E alguns vão tentar dizer para você que o pecado imperdoável é você se colocar contra a falsidade das igrejas falsas, das seitas. Alguns vão dizer que o pecado imperdoável é o assassinato, o adultério, o divórcio. Para todas promete perdoar você. É a Ele assumir. É próprio Deus. Só Ele pode te dar justiça. E é Ele quem julga eternamente. A única coisa que não se atribui a Satanás, obra, não se submeter à mensagem e à divindade do Senhor Jesus. Grande alerta é esse. E é isso que Marcos está dizendo. Marcos está escrevendo o seu livro para mostrar, para provar que Jesus de Nazaré é o próprio Deus. E ele está chamando então os seus leitores a considerar isso. Não caiam nessa armadilha de negar a divindade de Jesus, de rejeitar a divindade de Jesus, atribuindo a ele ministério satânico. Não caia nessa armadilha. Submeta a quem Jesus diz que ele é. Creia nele. Creia nele. Entregue a sua vida a ele. Mas, meus irmãos, esse alerta é severo. E ele é pesado contra os escribas, porque os escribas, eles têm a coragem de fazer a afirmação, né? Rejeitar Jesus ao ponto de dizer, você é o próprio Satanás. Mas repare bem, no meio de onde Marcos vai contar essa história para a gente. Ele conta que esses escribas se levantaram contra Jesus, mas que ocasião eles se levantaram contra Jesus? Que ocasião esses homens se levantaram para afirmar que Jesus fazia o que fazia em nome de Beelzebul? Verso 20 vai dizer para a gente que ocasião era essa. Uma ocasião em que Jesus foi para sua casa e outra vez, mais uma vez, uma multidão foi atrás de Jesus. De tal modo, essa multidão tomou conta da agenda do Senhor Jesus Cristo, que ele e os seus discípulos nem podiam comer. Estavam completamente guiados e focados no cuidado daquela multidão. Estavam completamente dedicados ao cuidado daquela multidão, a ponto de não parar nem para comer. E o texto vai dizer então que alguns parentes de Jesus ouviram isso. E ficaram preocupados com Jesus. E disseram, ele está fora de si. Pirou. Está maluco. Vamos lá prendê-lo, vamos lá agarrar ele, vamos tirar ele do meio daquela multidão. Vamos tirar ele desse meio, porque ele está fora de si. E a palavra parentes aqui, ela é obviamente uma transliteração do grego e uma interpretação baseada naquilo que vem depois, a partir do verso 31. Mas o original que quer dizer pessoas próximas. Parautós. Pessoas próximas de Jesus. Não necessariamente pessoas do seu sangue, mas pessoas que eram próximas a ele, que gostavam dele, e ficaram preocupados por ouvir que Jesus estava atendendo a multidão sem nem mesmo parar para comer. Depois, no verso 31, nós temos uma informação, então, que chegam a mãe e os irmãos de Jesus, o que nos dá a interpretação de que realmente eram parentes de Jesus. Parentes de sangue, pessoas tão próximas que faziam parte do seu próprio sangue. E essas pessoas que chegam, então, e começam a procurá-lo e mandam chamá-lo. Jesus está lá efetuando o seu trabalho, o seu ministério,
E essas pessoas dizem, olha, chama Jesus para cá. A gente precisa falar com ele. Quando ele parar um pouquinho aí, que a gente precisa parar falar com ele. E aqueles ouvintes, aquelas pessoas ali, a gente não sabe se é recepcionista, mas aquelas pessoas estão do lado de fora, recebem a mãe e os irmãos de Jesus e elas vão lá então falar com Jesus. Se apertando no meio da multidão, conseguem chegar a ele e falar, Senhor, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora, estão chamando você, querem falar com você. Agora, Jesus sabe o que está acontecendo. Jesus sabe que essas pessoas estão preocupadas com a sua vida. Estão preocupadas com aquilo que ele está fazendo. Estão preocupadas pela maneira que Jesus conduz o seu ministério. Mas o fato é que essas pessoas não creem em Jesus. E não estão dispostas a submeter ao ministério e à obra do Senhor. E elas querem então dizer a respeito daquilo que Jesus faz, se está certo ou se está errado. Como deve ser feito, como não deve ser feito. É interessante que o mesmo apóstolo João, quando chega no capítulo 7, ele vai dizer que, do Evangelho, ele vai dizer que os irmãos de Jesus não criam nele. Ainda nesse momento aqui da história, próprios irmãos de sangue de Jesus não criam nele como divino. Não criam que ele era Deus. E eles ficam preocupados, falam, Jesus está muito louco, cara. Ele é um profeta, ele é alguém muito importante, mas ele está levando isso às últimas consequências. A gente precisa parar ele. Nós precisamos pará-lo. Sabe o que é que provavelmente eles estavam chamando Jesus? E obviamente não tem uma explicação aqui. Trazendo a minha interpretação. Jesus está fanático. Jesus está muito bitolado na religião dele. Está levando tudo muito a sério. Precisa relaxar um pouquinho. Precisa dar uma baixada de bola. Quando essas pessoas chegam então, o que elas recebem de Jesus? Rejeição. E Jesus vai dizer então, quem são meus irmãos e minha mãe? Quem são? Quem são? E aí, ele passa a olhar ao seu redor. Verso 34. E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, ele diz, eis minha mãe e meus irmãos. Aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esse é meu irmão, minha mãe. Aquele que faz a vontade. Qual é a vontade de Deus? Como é que faz então para eu fazer a vontade de Deus e ser irmão de Jesus, ser irmã de Jesus? O próprio Senhor ensina. Capítulo 6 do Evangelho de João. Ele vai dizer, eu sou o pão da vida. Ele vai dizer, a vontade do meu Pai é essa. Nenhum daqueles que Ele me deu eu perca. E Ele vai definir ainda melhor a vontade de Deus. Ele vai dizer, a vontade do Pai é essa. Que todo aquele que vira o Filho e crer nele, tenha vida eterna. Essa é a vontade de Deus. Todo aquele que crer nele tem vida eterna. E de maneira então que eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a promessa do Senhor Jesus Cristo para aqueles que confiam nele. E por isso ele diz então, esses que confiam em mim, esses que me veem e creem em mim, terão vida eterna. Esses são os que eu ressuscitarei no último dia. São meus irmãos, minhas irmãs, minhas mães, eles que eu estou comprometido. Aqueles que, de modo algum, eu os abandono. Meus irmãos, Marcos mais uma vez deixa claro aqui que não há meio termo no seu relacionamento com Jesus. Você pode não dizer que Jesus é o demônio, mas se você não se submete a Ele, crendo que Ele é Deus, e não submete a Ele crendo que só Ele pode te salvar, você não está no time dele.
O compromisso com o Senhor Jesus deve ser total, deve ser pleno. Nós dependemos completamente, plenamente dele, totalmente. Mesmo que nós sejamos chamados de fanáticos ou de cristãos. E na verdade, esse nome que hoje nós abraçamos começou como um nome pejorativo, uma comédia. Crentes dias de Jesus, crentes da primeira igreja, mesmo depois da assunção de Cristo, eles se chamavam como os do caminho, porque Jesus dizia, eu sou o caminho. No livro de Atos a gente vê isso. Como Paulo sai para perseguir, aliás, Saulo sai para perseguir os do caminho. E as 3 vezes, aliás, das 3 vezes que crentes são chamados de cristãos, 2 são de maneiras pejorativas. Em Antioquia, servos começam a ser chamados de cristão. Depois, o rei Agripa, conversando com o Paulo, Paulo, você vai querer me converter a ser cristão agora? Por pouco você quase consegue, mas não. Tirando onda. E só o apóstolo Pedro vai dizer, então, que nós devemos sofrer. Estamos aí já abraçando esse nome para nós. Você quer me chamar de cristão? Eu sou mesmo. Eu sou de Cristo. Eu sou do caminho. Eu sirvo a Ele somente. Imponho a minha esperança somente nele. Porque esse é o compromisso. Não dá para ser meio termo. Não dá para ser meio termo. Porque o meio termo, quer saber? Não, também não será perdoado. A realidade é essa. Para ser perdoado, é totalmente. E há somente Deus tenha misericórdia da sua vida. Consiga cantar com verdade. Jesus é o centro da minha vida. Eu estou completamente confiante nele. Porque fui convencido pelo Espírito Santo. Pecado, da justiça. Vou orar mais uma vez. Senhor, nós bendizemos o nome de Cristo Jesus, Salvador dos homens. Deus conosco, Emanuel, Messias, Gênito, Pai, fez carne. Foi chamado Jesus, porque ele tiraria seu povo dos pecados. Bendizemos o nome de Jesus, bendizemos o nome do Deus Pai, Filho, em unidade perfeita e eterna, redime, salva pecadores. Nós nos achegamos a Ti, confessando essa, clamando pela Sua perdão dos nossos pecados em nós já confessamos aqui durante esse nós temos pecado e temos falhado e temos caído repetidamente, muitas vezes temos quebrado o mandamento do Senhor. Mas Senhor, nós queremos suplicar agora toda a humildade, humilhando perante o Senhor. Que o Senhor não permita que nós cometamos a blasfêmia contra aquela que não. Pai, que esse pecado não esteja entre nós. Que essas pessoas aqui, ouvindo e vendo o Filho de Deus, não o rejeitem, mas que eles possam o abraçar. Que eles possam encontrar nele a sua salvação. E a reconciliação com o Criador. Não permita nenhum dentre nós rejeite, porque nós não podemos zombar do Senhor. Nós rejeitarmos Jesus, teremos então condenação com Satanás. Por isso, derrama do teu Espírito, traz o convencimento da nossa necessidade. Como em Jesus, nós somos novamente ao Senhor eternamente.
para a honra e glória do teu nome, vem do teu nome de Cristo mesmo.